Babilônia, 600 anos antes de Cristo, era governada por um rei tirano que impiedosamente detinha o poder. Entretanto, um dia, seu destino o colocaria frente a frente com Jesus, um evento pouco conhecido no Antigo Testamento que ocorre no livro de Daniel. Este acontecimento se desenrola na esplêndida cidade de Babilônia, uma região sob o jugo de Nabucodonosor, um orgulhoso e cruel tirano que se deleitava em torturar suas vítimas. Ele reinou sobre o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Síria, seu próximo alvo foi o Egito, e Judá, situada em seu caminho, precisava ser eliminada para que ele pudesse cumprir sua ambição de governar um vasto império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que jovens judeus fossem treinados para servi-lo como homens de conhecimento e sabedoria. Entre os cativos estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que passaram a ser conhecidos pelos nomes de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor ordenou a construção de uma colossal estátua de ouro, com 90 pés de altura, possivelmente planejada para consolidar seu poder e reunir toda a sua corte em uma grandiosa cerimônia. Os governantes foram convocados para a dedicação da estátua e instruídos a se prostrar e adorá-la. A desobediência a esse decreto resultaria em serem lançados em um forno em chamas, onde seriam queimados até se tornarem cinzas. Sob a determinação de Nabucodonosor em estabelecer-se como líder político inquestionável da Babilônia e como a autoridade religiosa suprema da cidade, todos acataram suas ordens. No entanto, 3 dos homens na sala recusaram-se a se prostrar, mesmo quando todos os outros o fizeram. Muitas pessoas subestimam o desafio que enfrentaram devido à pressão social. Alguns caldeus observaram os jovens hebreus em pé, no meio daqueles que se prostraram, e rapidamente relataram isso a Nabucodonosor, movidos pelo ciúme. Os 3 judeus haviam alcançado posições de destaque, apesar do cativeiro, graças à sua fé que os proibia de adorar qualquer divindade além do Deus verdadeiro de Israel. Os funcionários menores da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego e não hesitaram em agir. Quando Nabucodonosor tomou conhecimento da situação, ele se enfureceu. Embora tenha dado para os acusados a chance de se explicarem, sua disposição parecia ser mais um sinal de sua consideração por eles do que uma verdadeira disposição para aceitar uma resposta diferente. A única opção que ele concedeu a eles era adorar o colossal ídolo de ouro ou enfrentar a morte nas chamas. Apesar dos elogios anteriores que o rei fez ao Deus hebreu, Nabucodonosor perguntou retoricamente: quem é o Deus que pode livrá-los do meu poder? Como registrado no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados perante o rei, que lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que mandei fazer? Esses valentes homens judeus desafiaram a ordem direta do rei e depositaram sua confiança em Deus. Sua resposta foi notável. Ó rei Nabucodonosor, não precisamos responder a você sobre este ponto. Se for assim, o Deus a quem servimos é capaz de nos resgatar da fornalha de fogo ardente. Eles afirmaram: ele nos resgatará da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não adoraremos seus deuses, nem reverenciaremos a imagem dourada que você ergueu. Estas palavras, encontradas nos versículos 16 a 18 do capítulo 3 de Daniel, essencialmente expressaram sua disposição em enfrentar a morte em vez de desobedecer a Deus. Mesmo que fossem destinados a perecer nas chamas, permaneceriam leais ao Deus vivo em vez de adorar um ídolo sem vida. Sua fidelidade não tinha preço e não vacilaram. Eles claramente haviam se preparado para esse dia por um longo tempo. A resposta dos 3 homens enfureceu Nabucodonosor e sua expressão facial mudou. Ele então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e instruiu homens fortes de seu exército a amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego
antes de lançá-los na fornalha de chamas. Os soldados que executaram o comando do rei foram consumidos pela intensidade das chamas no ato. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda amarrados, foram lançados no centro da fornalha de fogo ardente. O rei observou atentamente e, para sua surpresa, viu 4 homens andando no meio do fogo. Eles não sofreram qualquer dano, e o quarto ser tinha uma aparência divina, semelhante a um filho dos deuses. A presença do quarto homem implicava que ele era uma figura celestial, sugerindo até mesmo uma representação do Cristo. Nabucodonosor relatou que a quarta presença era um ser divino, um filho de Deus, durante o momento mais desafiador de sua prova. Jesus estava ali com eles, fisicamente presente no meio da fornalha de fogo durante a provação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora seja incerto se eles estavam plenamente cientes da presença de Jesus, houve momentos em que eles perceberam sua companhia em meio às aflições. Isso se reflete nas palavras: "Vejo 4 homens caminhando soltos no meio do fogo", conforme observado por Nabucodonosor. Ele notou também que esses 4 homens não apenas estavam ilesos, mas as cordas que os amarravam haviam sido queimadas pelo fogo, tornando-os livres. Deus, com sua capacidade de surpreender até mesmo aqueles com corações endurecidos, pode chegar a indivíduos que resistem não apenas a Ele, mas também ao seu povo. Ele, o Criador da alma, pode mover até o coração dos maiores tiranos. A fornalha era espaçosa, permitindo-lhes caminhar livremente. Eles estavam ilesos, o que os tornava capazes de caminhar sem temor, e suas mentes estavam serenas, permitindo-lhes andar como se estivessem em um paraíso ou jardim de prazer. Sua atitude refletia confiança de que o mesmo Deus que os protegera no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor, embora erradamente acreditasse ser o ser mais poderoso do mundo, agora tinha encontrado alguém mais poderoso do que ele. Esse encontro deixou uma impressão duradoura sobre ele. Mesmo após essa prova divina, ele ainda ousou exigir a adoração dos outros como se nada tivesse acontecido. Ele se aproximou da porta da fornalha ardente e chamou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui." Os 3 homens saíram do meio do fogo, e os capitães, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles, testemunhando que o fogo não tinha efeito sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam queimadas nem danificadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado foram miraculosamente preservados, ele imediatamente os convocou. Surpreendentemente, nenhum fio de cabelo em suas cabeças foi afetado pelo fogo. É verdadeiramente notável que alguém pudesse sobreviver, mesmo por um instante, no interior de uma fornalha onde tantos outros haviam perecido logo na entrada. Esse evento destaca a capacidade de Deus para nos livrar de provações ou para, de maneira miraculosa, sustentar e fortalecer-nos durante julgamentos difíceis. A fé inabalável desses homens no Deus verdadeiro se tornou evidente em meio ao julgamento, reafirmando 3 aspectos fundamentais: sua crença inabalável no Deus descrito na Bíblia, sua confiança no fato de que Deus é exatamente quem ele diz ser e fará o que promete, e sua fé, manifestada pela confiança no único que tinha o poder de resgatá-los do perigo. Ainda mais impressionante, essa fé deles revelou o poder supremo de Deus para os incrédulos, especialmente diante do rei mais poderoso do mundo. Essa história nos ensina que Deus é capaz de nos livrar de nossos próprios problemas e provações. Como cristãos, compreendemos que Deus é capaz de fazê-lo. No entanto, também reconhecemos que Ele nem sempre age dessa maneira. Conforme observado em Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas, com o propósito de moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por razões que não compreendemos completamente. Não rascunhamos necessariamente o porquê de enfrentar uma provação, mas Deus nos pede simplesmente que confiemos nele, mesmo quando a jornada é árdua.
Essa confiança é exemplificada na afirmação de Jó, que apesar de passar por uma dor inexprimível e sofrimento intenso, declarou: ainda que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Compreendemos que Deus não nos promete que nunca enfrentaremos sofrimento ou morte, mas Ele assegura sua presença constante conosco. Devemos aprender com a atitude destes 3 jovens, que em tempos de adversidade e perseguição, declararam: mesmo que ele não o queira, saiba, ó rei, que não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você estabeleceu. Daniel capítulo 3, versículo 18. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiradora narrativa de fé, coragem e perseverança, e nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais desafiadores. Quando enfrentamos adversidades, devemos manter nossa fé em Deus e perseverar inabalavelmente nela. Estas são algumas das palavras mais corajosas já proferidas. O fato de que o fogo não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego surpreendeu Nabucodonosor. O cerne da questão é que, quando caminhamos pela fé, podemos enfrentar o fogo da perseguição, mas podemos confiar que Deus está conosco. Ele nos sustentará, nos libertará e, no final, nos salvará eternamente. Diante da perseguição e do sofrimento, podemos encontrar esperança, pois sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte é uma garantia para todos aqueles que amam e obedecem a Deus. Essa certeza nos permite transcender a dor e o sofrimento que experimentamos nesta vida. Ao longo dos séculos, crianças e adultos têm se encantado com a incrível história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que desafiaram o poderoso rei Nabucodonosor. As ações destes 3 jovens no livro de Daniel representam uma resposta que ainda ressoa em nosso tempo: a desobediência civil. Isso implica uma oposição pessoal e consciente a um decreto governamental que entra em conflito com os princípios de Deus. Ficou claro que o rei nunca seria o mesmo após esse evento. Ele renunciou os deuses que antes adorava em favor do Deus do povo que anteriormente perseguira. Ele exaltou o Senhor e insistiu que seus súditos adorassem somente o Deus Todo-Poderoso. Os líderes piedosos devem buscar regularmente a orientação do Senhor, pedindo que Ele lhes revele vislumbres de seu poder e glória. Quando o Senhor faz isso, torna-se consideravelmente mais fácil direcionar nosso zelo em servir ao único Deus verdadeiro. Os versículos de 28 a 30 do capítulo 3 de Daniel relatam a resposta de Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos que confiaram nele, violando a ordem do rei e entregando seus corpos ao invés de servir ou adorar a qualquer outro Deus, além de seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer pessoa, de qualquer nação ou língua, que falar algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e suas casas se tornem um monte de lixo, porque não há outro Deus capaz de salvar dessa maneira. Então, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. É verdade que o nome de Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento, embora não da mesma forma que no Novo Testamento. Sua presença no Antigo Testamento é evidente ao longo das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo confirmou que o Antigo Testamento faz referência a Ele. Em João capítulo 5, versículo 46, quando confrontado por autoridades religiosas, Jesus explicou que o Antigo Testamento fala a seu respeito. Pois, se vocês realmente acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, porque foi a respeito de mim que ele escreveu. De acordo com Jesus, a obra de Deus com a humanidade desde o início dos tempos aponta para ele. Mais uma vez, isso destaca a presença de Cristo ao longo do Antigo Testamento, embora sua identidade e missão sejam reveladas de maneira progressiva à medida que a história bíblica se desenrola.
O momento em que Jesus demonstrou sua presença no Antigo Testamento foi na ocasião de sua ressurreição, conforme relatado em alguns registros. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam diretamente para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele durante sua vida na Terra. Essas profecias incluem previsões acerca de seu nascimento singular, conforme descrito em Isaías, capítulo 7, versículo 14, assim como detalhes sobre seu nascimento terreno, ministério e até mesmo a forma de sua morte. Jesus surpreendeu as lideranças religiosas ao ler Isaías 61 na sinagoga de Nazaré e concluir com a declaração: "Este texto foi cumprido hoje diante de vocês." Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 21. A vida de José, como narrada no Antigo Testamento, também serve como um modelo que antecipa a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento funcionam como símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, Abraão proferiu palavras proféticas em resposta à pergunta de Isaque sobre a falta de um cordeiro, dizendo: "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Gênesis capítulo 22, versículo 8. Importante notar que Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento. Ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus, e poderíamos afirmar que ele é a razão de ser da Bíblia. Ele é a palavra viva, e toda a Bíblia serve como uma luz que nos direciona para a oferta de reconciliação feita por Deus, a esperança do perdão e da vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é, de fato, uma história inspiradora de fé, coragem e perseverança. Eles nos ensinam a permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos perseguição. Essa narrativa também serve como um tipo de Jesus Cristo, que da mesma maneira foi fiel a Deus, mesmo diante da morte. Ele foi crucificado por seus inimigos, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos lembra que devemos sempre permanecer fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias. Se você achou este vídeo informativo, não se esqueça de compartilhar e deixar seu like. Obrigado por assistir.